Pessoal, vamos então para a nossa aula 4, né, sobre deformação normal e por cisalhamento. E vocês lembram que no início, né, das nossas aulas eu comentei um pouquinho sobre o efeito da força, né, sobre um corpo. E a força, né, ela pode estar sendo aplicada, por exemplo, do lado da cabeça de alguém e uma outra força do outro lado, de tal forma que elas se anulam. Lembra da questão do equilíbrio, né? Aí eu falei para vocês, olha, parece que não está acontecendo nada, né? Porque a cabeça está parada ali, né? Ninguém consegue empurrar para nenhum lado porque tem uma força em oposição. Mas o que acontece é que você vai estar sofrendo, né? Se a cabeça for sua, vai estar sentindo alguma dor. Por quê? Porque ela está sendo o quê? Tensionada por dentro, deformada, né? Seria mais ou menos isso. E qualquer corpo, né, em ciências materiais, vai sofrer isso quando ele está sob o efeito da ação e reação. Alguma coisa vai estar acontecendo, né? E esse alguma coisa, essa consequência da força aplicada é a deformação. Aqui a gente tem a lei de Hooke, que relaciona de certa forma força com a deformação. Por quê? Porque o que é esse termo aqui, a tensão aplicada sobre o corpo, tensão normal, né? Nada mais é do que o quê? A força sobre a área. Então, a deformação normal, ela está associada à força normal, tá? Por isso que tem esse símbolo aí de sigma, né? Que é da tensão normal, como a gente aprendeu anteriormente. Então, essa relação é igual a tensão normal, que é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação normal. Vocês devem ter aprendido isso, né, na curva tensão-deformação, na aula de materiais, né? Nós vamos ter em algumas aulas aqui para frente, né, uma aula sobre propriedades mecânicas. E aí vocês vão perceber claramente, né, do que eu estou tratando aqui, né, dessa questão da lei de Hooke, tá bom? Mas pessoal, como que calcula essa deformação normal, né? Ela nada mais é do que o quê? Comprimento final menos inicial sobre comprimento inicial. Então, repare o seguinte aqui, né? Eu tenho aqui num caso que eu estou aplicando uma carga, uma força F, né? E esse comprimento inicial acaba sendo que menor que o comprimento final. Por quê? Porque eu estou tracionando, ele está aumentando de tamanho. Agora, se eu inverto a direção da força para a compressão, o meu comprimento final vai ser menor que o inicial. Então, aqui eu já tenho uma convenção de sinais. Por quê? Porque, olha, se esse LF é maior que o L0, isso vai dar positivo, certo? Agora, se esse LF for menor que o L0, que é o caso da compressão, a parte de cima vai dar negativa. Então, para deformações normais negativas, eu tenho a redução de tamanho. Já para deformações normais positivas, eu tenho o aumento do tamanho. E mais uma coisa que eu queria comentar com vocês sobre isso, essa equação, olha, comprimento final menos inicial sobre inicial, lembra alguma coisa para vocês? Se eu multiplicar por 100 isso aqui, vai dar o quê? Porcentagem, pessoal. A variação em porcentagem. Quanto variou em termos de porcentagem? Tá? Então, é a taxa, né, a variação do comprimento, ok? Baseado em quê? No comprimento inicial, que é o L0, tá bom? Bom, feito isso, nós temos o segundo tipo de deformação, que é devido à tensão de cisalhamento, né? Então, eu coloco aqui, né, o gráfico, eu tenho aqui o comprimento inicial e eu aplico uma tensão de cisalhamento, ele acaba deslocando, ó, tá vendo? E aí eu tenho um ângulo θ, inclusive, né, deslocamento aqui desse corpo. E a deformação por cisalhamento é dada por esse ângulo gama aqui, tá? Esse gama aqui em vermelho. Ele pode ser calculado usando as técnicas de trigonometria. Eu vou explicar no exercício pronto, no exemplo, mais para frente, tá? E o valor dessa deformação é dada em radianos, tá? Enquanto que a deformação normal que a gente viu anteriormente, ela é adimensional, ou seja, não possui unidades. Então, isso aqui vai dar um ângulo que tem um certo valor, né? Então, a gente não coloca a deformação por cisalhamento em termos de graus, tá? Em termos de radianos. Então, qual que é a convenção do sinal? O meu gama vai ser positivo se esse θ for menor que 90 graus. Então, repare que nesse caso aqui é o quê? É positivo. Agora imagine, né, se esse camarada tivesse para cá, ó. Aí esse θ seria maior que 90 graus. Aí o meu gama seria o quê? Negativo, tá bom? É só para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente trabalha a convenção de sinais. Então, se ele tivesse, né, deformado para esse lado, seria negativo, como está para esse lado, é positivo, tá bom? Bom, então, a deformação por cisalhamento, né, ela tem uma característica importante, pessoal, que ela faz o quê? Ela muda a geometria do objeto, tá? Isso é importante, né, porque o que acontece? A deformação normal, vamos voltar um pouquinho, né, eu tinha avançado de forma errada aqui. A deformação normal, a característica dela é o quê? É mudar o tamanho. Repara que ela não muda a geometria, ela muda a dimensão do corpo. Agora, a deformação por cisalhamento não, ela muda a forma, a geometria. Repara que eu tenho aqui um quadrado, um retângulo, né, passa a ser um losango, entende? Então você tem uma mudança, né, na angulação interna,
do corpo, ou seja, você muda a geometria, que é o que não acontece, né, no caso da deformação normal. Se você for ver os cantos, todos eles continuam com 90 graus. Ou seja, o formato, a geometria é contínua. É como se fosse um retângulo, né, uma barra retangular aqui no caso. Então, é isso que vocês precisam se atentar. Olha, quando eu tenho deformação por cisalhamento, eu mudo a forma, a geometria. Deformação normal, eu mudo o tamanho. Vamos fazer um exemplo rapidinho? Olha, calcule a deformação abaixo, né? A deformação normal, desculpa, do corpo abaixo. Então, olha, eu tenho um comprimento inicial que é 100 milímetros e o final que é 100,1 milímetros, né? Como que eu faço essa conta? Pessoal, é só aplicar ali. Deformação normal é quem? Comprimento final menos inicial sobre inicial. Quem que é meu final? 100,1, 100,1 aqui, menos o inicial, 100, dividido pelo inicial, que é 100 aqui também. Então, essa conta vai dar 0,1 dividido por 100, que dá 0,001, tá? Reparem, né, pessoal, que o número da deformação normal é um número muito pequeno. E geralmente é isso que acontece. Porque quando você vê um corpo, né, que está submetido a alguma carga, você não consegue ver claramente, né, o quanto ele está deslocando, ou seja, o comprimento está variando. Por quê? Porque a deformação é pequena mesmo, tá? Aí você fala, então não precisa se preocupar. Precisa, pessoal. Porque dependendo da intensidade da deformação, né, ela pode até travar um eixo, né, em movimento, pode desbalancear, muita coisa pode acontecer, então cuidado, tá bom? Assim, a deformação normal, ela pode ser pequena, mas ela pode ser suficiente, por exemplo, para não conseguir fechar uma porta, né? Dependendo de como for, ele pode ser pequeno, mas eu não consigo fechar ou selar, né, uma porta de forma adequada, tá bom? Vedar uma porta de forma adequada. Agora, um outro exemplo é calcular a deformação para o cisalhamento corpo abaixo, né? Aqui o desenho está meio fora de escala, tá? Mas aqui eu tenho aqui 250 milímetros, né, de A até B e A a C 300 milímetros. E aqui eu tenho os deslocamentos de 3 milímetros e 2. Como que eu vou calcular, né? Eu preciso calcular esse ângulo gama. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o quê? É tentar visualizar esse triângulo que está aqui, né? Eu vou usar uma caneta rapidinho aqui, tá? Talvez ajude na visualização de vocês, ó. Eu tenho aqui, ó, é como se fosse um triângulo. E esse triângulo eu joguei para cá, tá? Então, o que acontece? Esse triângulo aqui, na verdade, né, ele sofreu o quê? Desculpa, tá? É mais aqui para baixo, que ele foi para baixo, né? Então, é 250 menos esse 2, esse é o comprimento. E essa parte aqui é 3 milímetros que variou. Então, pela relação de trigonometria, esse aqui é meu gama, certo? Quanto que vale o meu gama, né? O meu gama, eu não sei quanto que vale, mas eu sei que tangente de gama, pela trigonometria, ela é igual a quem, pessoal? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui é a hipotenusa. Eu preciso da hipotenusa? Ó, dá até para calcular, Pitágoras, não é? Sim ou não? Né? A raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa, certo? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas eu não preciso. Hipotenusa e cateto, pessoal, só para lembrar, tá? Aqui é o ângulo de 90, né? Então, o lado que fica oposto a 90 graus é a hipotenusa. Logo, aqui é cateto, tá? Então, olha, o cateto oposto ao gama é esse daqui, 3 milímetros. E o cateto adjacente, 250 menos 2. Então, olha, tangente de gama vai ser igual a quem? 3 sobre 248. Tem uma função na calculadora, que vocês vão ver, né? Que pode ser tangente menos 1, ou arcotangente a tan, tá? Dê uma pesquisada, dê uma procurada, tá? Isso aí fica como uma atividade para vocês darem uma olhada na internet, até no YouTube vocês vão encontrar como calcular arcotangente, usando calculadora científica, né? Ou até mesmo calculadora de celular, tá? Então, teoricamente vai ter o quê, né, pessoal? É como se eu fizesse essa conta, olha. 3 dividido por 248, eu vou achar a tangente de gama. Só que eu não quero saber o gama, eu quero achar o gama. A tangente de gama, desculpa, eu quero saber o gama. Aí o que eu faço? Gama é igual ao arcotangente de 3,248. O que significa esse arco tangente? Porque assim, 3 dividido por 248 é a tangente, certo? Agora, eu não quero saber o valor da tangente, eu quero saber o ângulo que corresponde a essa tangente que vale 3 dividido por 248. É como se eu pegasse a tangente que está desse lado e passasse dividindo, por exemplo, né? Mas não é dividindo, né? Por isso que ele coloca menos 1, como se estivesse dividindo. Mas é como se eu estivesse calculando, né? Quanto que vale o gama. Porque a tangente de gama eu não sei quanto vale o gama. Então, essa conta aqui vai dar 0,0121 radianos. Por curiosidade, depois eu peço para vocês dividirem 3 por 248 e vocês vão ver o quê? Que é a mesma coisa que o arco tangente, que vai dar 0,0121 radianos praticamente. Por que isso acontece? Tá? Resposta para isso na nossa permanência
Ou então na próxima aula também a gente pode colocar. Mas tentem pensar um pouquinho. Por que que isso acontece, tá? Deem uma pensada, né? E a gente volta a conversar sobre isso, né? Na próxima videoaula também, tá bom? Mas fica aí então para vocês estudarem, tá? Verifiquem como que eu calculo arco tangente, tá? De um ângulo, usando a calculadora científica, beleza? Que isso é importante para vocês trabalharem aqui com a deformação por cisalhamento. Embora que na prova, se vocês colocarem só isso aqui, olha, tangente elevado a menos 1 de 3 dividido por 248, sem fazer a conta, para mim está suficiente também, tá bom? Não se preocupe quanto a isso. Ok, pessoal? Bom, obrigado, bons estudos. E reparem, com essa aula vocês conseguem resolver mais exercícios que estão naquela primeira lista de exercício, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.